Olá, mundo! Aqui é o Daniel Constantini e você está no Cave Livros. Hoje a nossa nova vídeo sinopse é sobre o livro O Demonologista, de Andrew Piper. Essa maravilha foi trazida aqui para o Brasil pela maravilhosa e sensacional Dark Side Books. Além de ter um acabamento sensacional, a capa dura, juntamente com a estilização do tomo, fazendo com que o livro pareça um livro antigo, é sensacional. O Demonologista foi escrito por Andrew Piper, um canadense que possui em seu legado cerca de 8 obras. O Demonologista também foi confirmado para ser adaptado em filme e vai ser dirigido pelo fantástico Robert Zemeckis, que tem aí no seu currículo De Volta para o Futuro, Forrest Gump e Uma Cilada para Roger Rabbit, entre outros filmes como Náufrago também. Então tem muita coisa legal referente a esse livro, O Demonologista, e outras obras de Andrew Piper também estão sendo cotadas, ou se já não foram efetivadas, para adaptação cinematográfica. O Demonologista conta a história de David Ullman, um renomado professor da Universidade de Colômbia, especializado em mitologia e narrativa religiosa, com o foco na figura do demônio, do diabo e suas diversas facetas. David Ullman também é especializado na obra do John Milton, um famoso poeta que escreveu O Paraíso Perdido, e é uma das obras em que David Ullman mais gosta de citar, gosta de falar, e acaba tendo uma participação chave dentro da obra O Demonologista. O diabo é uma figura muito controversa. Tem tantas versões por aí. Religiões falam de formas diferentes do diabo. A ciência fala de formas diferentes do diabo. A literatura registra de forma diferente sobre o diabo. Mas o que a Bíblia fala sobre o diabo? A Bíblia fala sobre o diabo que ele é um ser espiritual, pessoal e maligno. E só por ele ser um ser pessoal já demonstra que ele não é uma energia, nem uma força maligna ou uma inclinação da natureza, ou mesmo um simbolismo, uma projeção das nossas maldades. Ele, como um ser pessoal, significa que ele tem identidade, ele sabe quem ele é, ele tem inteligência, ele pode se relacionar e ele pode se comunicar. Por ser um ser espiritual, significa que ele não é preso pelas limitações da matéria. Eu sei que às vezes quando a gente fala de espiritualidade as pessoas pensam no Penadinho, ou no Gasparzinho, ou mesmo o Geleia dos Caça-Fantasmas, aquele bicho verde, gosmento. Mas gosma ou um lençol em cima de um esqueleto já é matéria. Então, um ser espiritual é aquele que tem identidade, inteligência, mas não é limitado pela questão material. E ele também é um ser maligno, ou seja, a inclinação do coração dele, a gente poderia dizer, é má. Ele se opõe a Deus, ele é um inimigo de Deus, e ele trabalha constantemente e diligentemente para prejudicar tudo aquilo que Deus criou. Mas aí surge uma dúvida também. Se o diabo é maligno e tem toda essa capacidade, talvez ele seja um outro lado da mesma moeda. Deus está de um lado e o diabo está de outro. Aí também é um engano, porque a Bíblia nos mostra claramente que o diabo é uma criação de Deus. Satanás, ou Lúcifer, como você quiser chamar. A Bíblia diz que ele era um anjo de luz, na verdade um anjo muito poderoso, um ser espiritual que comandava uma legião de anjos, todos criados por Deus. E que em algum momento da criação dele, ele decidiu que se oporia ao próprio Criador, querendo ser ele mesmo o próprio Deus. Desse dia em diante, ele passa a querer matar, pilhar e destruir, mas com um único objetivo principal: separar a criação de Deus.
É por isso que ele trabalha baseado, segundo a Bíblia, na tentação, e ele mesmo tentou Jesus Cristo no deserto. Ele propôs vários desafios, ele distorceu passagens bíblicas e ele fez propostas indecentes para Jesus, visando afastar Jesus do plano que Deus havia traçado para ele. E assim ele faz também com os seres humanos. Portanto, a ideia de que o diabo é um ser com pés de bode, que cheira um enxofre e que com um tridente fica tentando te prejudicar ou te causar dores e ele quer só te prejudicar e ele não quer fazer mais nada, é uma visão um pouco simplista, um pouco ingênua. Na verdade, o diabo pode, inclusive, torcer para que você ganhe dinheiro, torcer para que você fique famoso, trabalhar para que você consiga grandes conquistas, se isso significar que a sua visão de Deus vai ficar obscurecida. Se você amar as riquezas, se você amar a fama, se você amar os seus bens, se você amar qualquer outra coisa acima de Deus, o diabo já vai ter conseguido o seu objetivo. Bom, essa é a mensagem que a Bíblia nos traz. O restante foram acréscimos na Idade Média, acréscimos na Idade Moderna e acréscimos dos filmes de Hollywood, ou mesmo das revistas da Turma da Mônica. Muito do que a gente acredita sobre céu e inferno, sobre anjos e demônios, vem dessas fontes. Eu mesmo acreditava durante muito tempo que ele era vermelho e tinha realmente um tridente, tipo do Aquaman, e ele era o rei do inferno. E algo que a gente pode desmistificar, por último, é finalmente a ideia de que o diabo é uma espécie de rei, de semideus do inferno, e que ele reina lá e Deus reina nos céus. A Bíblia não apresenta dessa forma. A Bíblia sempre retrata Deus como todo-poderoso. E todo-poderoso significa todo mesmo, ele tem todo o poder, não há nenhum lugar na criação onde ele não esteja e onde ele não governe de alguma forma. O diabo, ele pode se opor a Deus, mas em Apocalipse, o último livro da Bíblia, é registrado claramente de que esse lugar de sentença, de justiça, de punição divina, ele é reservado para os anjos caídos e para o diabo também. Ele não vai reinar no inferno, ele não vai ter um império só dele à parte de Deus. Na verdade, ele também vai ser alvo da justiça de Deus. Um conselho que eu daria, para finalizar, é que você buscasse na Bíblia, nas Escrituras, acerca dessa figura do diabo, da figura dos anjos, da figura de Deus, da figura dos seres humanos e de tudo que a Bíblia conta acerca desses personagens, desses atores da história. Se você quer ir direto à fonte, faça isso. E você não precisa ouvir necessariamente um pastor, ou um padre, ou qualquer líder religioso da sua cidade. Pegue você mesmo a Bíblia, tem várias traduções, tem algumas traduções mais fáceis, tem traduções mais complicadas, mais difíceis. Pegue a que você gostar melhor de ler e comece a sua leitura. Eu tenho certeza que você vai descobrir muita coisa e eu tenho certeza que você vai se surpreender com muitas coisas que você imaginava que o diabo era e que a Bíblia nunca registrou. Então fica o desafio e fica a proposta para você. Nosso personagem principal possui uma característica muito problemática, retratada de forma excepcional por Andrew Piper, que é o peso de sua própria depressão e o impacto disso ao seu redor. Apesar de ser uma pessoa muito cética, um ateu no meio da literatura, é curioso como o David Ullman trata a própria doença, a própria depressão. Em muitos diálogos que o próprio David vai narrando, ele diz que essa depressão é como se fosse uma sombra, algo muito terrível que faz esse tipo de sentimento, como se tivesse um abismo sem fim. Então ele retrata, apesar de ele ser um ateu e tal, ele retrata a própria depressão como se fosse algo muito perturbador, alguma coisa que sempre puxa ele para baixo, não deixando ele viver tranquilamente. Nossa história começa quando David Ullman recebe a visita de uma mulher magra, muito esquisita e que, amando de uma figura misteriosa, oferece uma viagem a David até Veneza, na Itália,
para que ele comprove determinados fatos, né? Que ele ateste fatos e eventos sobrenaturais. No caso, né, que eles julgam sobrenaturais. E é claro que o David Ullman nega de início, mas os transtornos causados pela sua depressão o faz retroceder quando o seu casamento começa a ruir, quando tudo chega ao fim. O nosso professor então viaja com sua filha na Itália, né, para Itália, até Veneza, para finalizar o seu trabalho para o qual ele foi contratado por essa figura misteriosa, e também para esparecer um pouco, para viajar um pouco ao lado da sua filha, né, para esparecer sua alma. O problema é que justamente essa viagem a Veneza faz David colocar em xeque todas as suas crenças e o resto da sua esperança sobre o seu próprio comportamento depressivo. E aí a coisa começa a desgringolar, começa a acontecer um monte de coisa, uma atrás da outra, que coloca o David numa posição muito complicada. E um grande evento arrebata os nervos de David, o transforma em refém de uma busca implacável, onde salvar a sua filha e escapar do inominável se transforma em sua pior aventura. Enquanto David corre contra o tempo, o professor precisa decifrar algumas coisas escondidas e que estão nas suas mãos diante do clássico Paraíso Perdido, e usar tudo isso que aprendeu até hoje para enfrentar o tal do inominável, o diabo, que então ele achava ser ficção. Não, isso é uma leitura dentro de uma religião que na época trabalhava e ainda trabalha sobre a pressão do medo. Não existe um demônio como é formatado. Sim, existe conjunto de almas que levaram as suas pressões negativas. E dentro da história da religião, dentro do como eles conseguiram organizar, eles formataram aquela imagem. Essa imagem, né, até que é usada dentro da Igreja Católica, ela na verdade foi construída como forma de destruir as religiões pagãs, né? Então, essa imagem não existe. Quer dizer, era na verdade o Deus, o Fauno, que era o Deus da natureza, né? E que quando se formatou a religião católica, eles justamente buscaram símbolos para destruir as outras religiões, né? Então é uma guerra de símbolos, né? Esse livro, ele tem sabor, ele tem aroma e tudo mais que o Cave Livros possa aprovar. Então, 6 grãos de café pro O Demonologista de Andrew Piper, e que eu me diverti muito e fiquei muito para baixo em muitos momentos, mas isso é o reflexo da escrita do Andrew Piper, que é fenomenal. Lembrando que esse ano a Dark Side Book vai trazer pra gente o The Damned, que é o último livro lançado em 2015 do Andrew Piper. Então eu tô esperando ansioso pela tradução da editora, porque eu quero muito ler esse livro, e eu espero que a editora traga os outros livros do Andrew Piper, que eu achei sensacional. Eu nunca tinha lido ele antes e gostei muito. O cara manda muito na questão do suspense, na questão do terror psicológico, e é uma coisa que eu acho muito bom, é que ele realmente colocou o medo de perder os próprios filhos ou de perder a filha dele. Ele passou isso pro David Ullman, e é esse medo que você tem a todo momento, conforme o livro ele vai narrando a aventura e tal, né, o romance todo. E gente, parabéns, eu gostei muito, foi uma grata surpresa, e tô esperando mais livros de Andrew Piper aqui no Cave Livros, porque, cara, gostei muito, parabéns. E aí galera, espero que vocês tenham gostado dessa vídeo sinopse, O Demonologista de Andrew Piper. E se você curtiu, clique em gostei, se não gostou também clique em gostei, compartilha. E gente, toda vez que vocês compartilham, que vocês comentam, ajuda a gente ter uma direção
nos conteúdos que nós vamos trazer para vocês. Então tem muita coisa boa, tem bastante livro ainda para trazer vídeo sinopse. Vocês sabem que a sinopse nossa é diferente, né? Eu vou comentar sobre o livro, mas no meio sempre vai ter um adendo, alguma informação a mais. No caso, vocês viram aí o Pastor Sauro aí com a gente, a galera do Caça Fantasma Brasil. E falando nisso, se você não viu os outros vídeos, por favor, clique aqui, ó. Clique aqui, tem os 2 vídeos. E eu espero que vocês gostem e comentem, compartilhem. Gente, muito obrigado. www.cave.com.br. Eu fico por aqui e até mais. Fui!